Recebeu o padre Jucimar Bittencourt, ele que é pároco da paróquia aqui, São João Batista, aqui de Capivari, onde tomou posse no dia 12 de fevereiro de 2022, exercendo também o ofício de administrador paroquial da paróquia São Benedito em Capivari, de fevereiro de 2023 a fevereiro de 2024. Bom dia, padre Jucimar, seja bem-vindo. Bom dia, Marquinhos, bom dia, Jean, bom dia a todos aqueles que nos acompanham através da Raízes. Bom, a gente vai falar sobre a Páscoa, padre. Também acho que um pouquinho da Sexta-feira Santa, que já está aí, né? Mas, primeiramente, falando sobre a Páscoa, que muita gente, igual a gente comentou em off aqui, lembra do coelhinho, mas não lembra do responsável pela Páscoa, né? Sim. Que virou uma data comercial. Isso, o mais importante que é a pessoa de Jesus. Celebrar a Páscoa é celebrar a vida em todos os sentidos. Principalmente nós cristãos celebramos a Páscoa quando Jesus ressuscitou. Esta a centralidade da nossa fé. Sem a ressurreição, a Páscoa, a nossa fé não teria sentido nenhum. Por quê? Porque com a Páscoa nós dizemos sempre, a vida venceu a morte, a vida vence o pecado, a violência, a injustiça, tudo aquilo que é ruim e que muitas vezes não faz parte do projeto de vida de Deus que Jesus veio trazer a todos nós. Eu gostaria de resgatar assim uma questão histórica, bíblica, porque a Páscoa no início ela não era uma festa religiosa, ela era uma festa agrícola no Antigo Testamento. Então, quando vem a colheita, claro que as pessoas agradeciam a Deus pela colheita, mas é mais uma festa agrícola. Por quê? Através do alimento se tem a vida. E com o passar do tempo, quando o povo foi escravizado no Egito, num segundo momento, quando este povo foi libertado por Deus através de Moisés e também de Josué, aí começou-se a celebrar a Páscoa, que nós não dizemos Páscoa cristã, mas ela significava também vida nova. Por quê? Porque era a libertação da escravidão do Egito. Então assim se celebrava. No Novo Testamento apenas surge a Páscoa cristã, com a ressurreição de Jesus. Aí sim, é a Páscoa que nós celebramos até hoje. Por quê? Por conta da vida nova que Deus deu ao seu Filho Jesus Cristo e por consequência nos dá também esta vida nova a todos nós através da ressurreição. É esta a nossa fé. Então, dizendo, se a nossa fé não está alicerçada na Páscoa de Jesus, na vida nova que Ele dá a todos nós, a nossa vida cristã não tem sentido nenhum, ela perde todo o sentido. Então, é a centralidade mesmo da nossa fé, celebrar a Páscoa de Jesus. É daí que entra o coelhinho também, porque fala de nova vida e o coelho é um sinônimo de fertilidade, é isso, né, Isso, padre? por conta da procriação rápida, né? Parece que é um mês só de gestação, e aí se produz de 6 a 8, tem uns que até 15 de uma vez só, né? Então vem essa ideia, mas a gente sabe que tem toda uma questão comercial também, né, da questão da comercialização. Parece que surge uma ideia assim, mais ou menos no século XVIII na Europa, mas era feita ainda com ovo de galinha, né, chocolate colocado dentro aí do ovo de galinha, era uma coisa assim, dos nobres, né, era uma coisa bem interessante, na França, né? No século XIX, algumas confeitarias começaram a rechear os ovos de galinha com doces. Isso. Vai se mudando muito ao longo do tempo, daí até questão comercial, como a gente falou, daí vão inventando ovo de colher, ovo daquilo, ovo da, né? Sim. Na verdade o simbolismo é o mesmo. É o mesmo, o só significado, que muda, né? Claro que para nós cristãos não tem, né? Sim. Mas é a Páscoa de Jesus mesmo, né? Sim. Mas claro, aí para fundamentar isso, de fato as pessoas acabam fazendo essa ligação, né, com a Páscoa. É difícil um pouquinho explicar para a criançadinha, né? Sim. O ovo é o ovo da Páscoa de Jesus, né? É o ovo do coelho de Jesus. É a mesma e coisa, assim vai. Mesma coisa o Natal, que o simbolismo fica em cima do Papai Noel e é o nascimento de Jesus. Um é nascimento, outro é renascimento, né? Então, justamente. Falando em uma abordagem comercial, né, como aí só não bastasse o ovo de chocolate, né, Jean Bordini, né, padre? Sim. Também colocaram bacalhau, batata, cebola, para ajudar também. Você vê que nessa época aqui, né, tudo sobe, né, vai lá nas alturas, né? É verdade. O bacalhau, que antigamente era uma coisa simples, o pessoal tinha a mesa, era muito tranquilo, podia se comprar. Hoje a gente não consegue quase comprar mais, né? Tá bem complicado. Infelizmente. Né? Então hoje virou um artigo de luxo, mas antigamente não, né? Todo mundo em geral comia bacalhau, tinha em casa normal, né? Mas hoje não. E é uma pergunta a se fazer, né, padre? Porque, não, vamos comer bacalhau na Sexta-feira Santa porque é um respeito a Jesus. Mas aí coloca o valor do bacalhau lá em cima. Será que Jesus está contente com isso?
né? Porque Com certeza. vamos comer bacalhau, mas vamos aumentar o valor, que tá certo, né? Então vamos comer algo mais barato, que talvez não seria certo para comer na Sexta-feira Santa, mas Aí acho que já- agrada mais a Aí Jesus. já vai pra sardinha, né? É um questionamento filosófico até, né, padre? Sim. Porque fala sem agradar a Jesus, mas você tá desagradando porque você tá punindo alguém com isso, né? Com a prática. Alguém Sim, vai ter que sim. pagar mais caro por isso. Sim, sim. E né, não são todas as pessoas que têm acesso também, né? Nós estamos vivendo numa condição injusta, onde os direitos das pessoas não são respeitados, né? As pessoas não têm acesso, né? Algumas pessoas têm acesso só à dignidade humana, vamos dizer assim, né? Porque tem famílias hoje que não têm o alimento na mesa, né? Então, o que é isso, né? Por exemplo, uma igreja que ajuda 30 famílias, por exemplo, só a nossa paróquia, né? Que tem essa ajuda de famílias. É bonito, é bom, claro que é bonito o que a igreja faz, mas olha, são 30 famílias que não têm condições de colocar o pão na mesa, né, para as crianças e para a família toda. E é o Então, extremo mesmo, padre, essas famílias? Porque vocês fazem um estudo, né? Analisam sim, tudo. sim, tem todo um trabalho social, né? As pessoas chegam, procuram a igreja, e a gente faz todo um estudo para ver a necessidade mesmo da família. E de fato, se a igreja não ajuda, pelo menos por um tempo, naquele momento ali de carestia, as pessoas não têm acesso mesmo, né? E então, a ajuda da igreja não é ajudar de qualquer forma, a gente ajuda de fato quem realmente precisa, quem tem a necessidade. Então é feito todo um estudo, né, ali de cada pessoa que faz parte da família, qual é o ganho da família, se tem algum benefício social do governo, se não tem, e se não tem também a gente procura orientar. Então há todo um trabalho para que a família saia daquela situação, né? Então é a realidade que nós temos, né? E faz parte. Mas é um trabalho que está associado à Páscoa, claro que está, porque é um trabalho de vida, de trabalhar com a vida do ser humano, de valorizar a vida. Então tudo que valoriza a vida é a Páscoa de Jesus. Mas então, entrando nessa questão até de Sexta-feira Santa, é porque muitos não comem carne, respeitam a data, mas tem essa situação que você falou, que tem gente que não tem nem o que comer, e às vezes talvez só tem uma carne lá que sobrou do mês, tá no congelador, vai descongelar. Como que se vê hoje em dia essa questão do pecado, que dizem que é uma coisa que já traz lá de tempos, que é pecado comer carne? Como que a igreja vê atualmente a situação, tendo em vista que muita gente não tem condição de comprar um bacalhau que seja? Sim. Nós temos que olhar um pouco a necessidade das pessoas também, né? A igreja não é radical nesse ponto. A igreja orienta, olha, vamos fazer um sacrifício, vamos fazer um jejum, uma penitência. Mas claro, tem realidades, por exemplo, a pessoa é enferma, ela precisa do alimento, muitas vezes precisa da proteína. Como é que faz, né? Então, assim, a igreja também não é radical nesse ponto. Ela entende que em algumas situações, né, a pessoa só tem lá o bife na sexta-feira para colocar para a criançada comer. Sim. Como é que faz? Come o bife, né? Então é assim que funciona, né? Claro, e aí mas é uma orientação, né? A igreja não obriga ninguém É uma questão de consciência, né, padre? Sim, Também, com né? certeza. E a gente tem que olhar a realidade também, né? Não dá para colocar todo mundo na mesma situação. É que né? meu avô é muito regrado. Meu avô, inclusive, frequenta a sua missa. Ele acho que ele faz o ano todo. Tem dias que ele não come carne, ele faz não sei, a penitência que pode ser chamado. É uma penitência, um jejum. É um jejum, né? Ele faz, é muito regrado, mas é igual aquela situação, né, que a gente tá comentando, porque depende de cada pessoa e da necessidade das pessoas, né? Com certeza. Tem as pessoas idosas, por exemplo, que a igreja já libera automaticamente. E as pessoas enfermas, em geral, também a igreja, né, não faz nenhuma... faz a recomendação de que, de fato, se precisa, né, se alimenta, não tem problema nenhum em relação a isso. E ainda falam também, além de comer, que eu cresci numa família muito católica, minha avó sempre frequentou muito, meu avô ainda frequenta, de Sexta-feira Santa, que não pode limpar a casa, não pode falar palavrão. Como funciona? Palavrão. Só nesse Fica dia. qualquer dia, pô. Só no dia, só na sexta-feira. Não pode só na sexta, no restante tá liberado. Então, essa questão que a gente comenta viu, também. Até hoje eu jogo bola, né? Jogo futebol. Sim. Quando eu era criança, eu não podia jogar bola. Pra mim era detestável Sexta-feira Santa, né? Sim, então. Porque como assim não pode jogar bola? Jogar a bola a semana inteira, né? Criança, né? Sim. Então é isso. Mas são coisas que as pessoas vão criando, né? De fato, não tem a ver com aquilo que a igreja orienta também, né? É que um vai passando pro outro Sim, e vai vira virando verdade. né? Justamente. Quando vai sempre contando da mesma forma, vai virando verdade, mesmo que não seja. Sim. E como a igreja se prepara nesse período aqui de Sexta-feira Santa, no domingo, tem
ainda as missas especiais? Sim. Então, a quaresma, ela termina agora na quinta-feira. Começamos a missa da ceia do Senhor, nós chamamos de Tríduo Pascal, né? São 3 celebrações. Então, na quinta-feira à noite, celebramos a ceia do Senhor, que é uma recordação, uma memória que nós fazemos aquele momento em que Jesus estava na última ceia com os discípulos, onde ele vai dizer da sua entrega, onde ele vai entregar o seu corpo e sangue para que nós pudéssemos se alimentar dele, da pessoa dele, de tudo aquilo que ele trouxe para nós, da vida. Que é amanhã. Amanhã que horas? Amanhã à noite, às 7h30 da noite. 19h30. Isso. E esse é o primeiro dia do Tríduo. No segundo dia é o momento da paixão. É um dia que nós não celebramos nenhum sacramento neste dia. Realmente é um dia voltado à paixão de Jesus, à morte dele, à entrega definitiva que ele faz por todos nós. Então nós temos uma celebração. A nossa celebração da paixão é às 18 horas. Até é importante que se diga aqui, né? Normalmente se faz às 15 horas. Né? Mas, padre, Jesus morreu às 15 horas, não foi isso? Não tem que ser 15 horas a celebração da paixão? Olha, a igreja nos orienta que pode ser até a noitinha essa celebração. Por questões pastorais. Por exemplo, a gente procura evitar um pouco as pessoas em grande número, por exemplo, numa tarde de calor. Sim. Às vezes as pessoas passam um pouquinho mal. Então, eu prefiro jogar um pouquinho mais para frente. Então, nós fazemos às 18 horas. E pela experiência tem mostrado que a participação é muito maior do que quando é às 15 horas. E mesmo porque depois nós emendamos com a procissão do Senhor Morto, já logo após a celebração. Então é isto. E aí, no sábado, às 19 horas, aí acontece a Vigília Pascal, que é o terceiro dia do Tríduo. E já no terceiro dia do Tríduo, nessa vigília, nós já dizemos, Jesus venceu a morte. Nós já celebramos a Páscoa do Senhor. Porque para nós, toda a celebração que acontece já no sábado, já é para nós válido para o domingo, que é o dia do Senhor, para nós cristãos, né? Então, por isso que nós já celebramos a noitinha, ó noite mais clara que o dia, vai dizer o texto, né? Que interessante, né? Ou seja, noite mais clara que o dia, porque a luz de Deus brilhou através do seu Filho Jesus Cristo, através da vida, desta explosão da vida que vem através da ressurreição de Jesus. E aí o domingo é o domingo da Páscoa, né? No dia 20 nós temos as missas normais, a celebração da Páscoa do Senhor, às 6h30 da manhã, às 9h30 e também às 19 horas. Então são essas as nossas celebrações aí. Encerramos a Semana Santa, né? O padre pode tirar uma semaninha de férias também depois daí disso. dá para descansar. Aí dá, uma semaninha dá. Depois no outro dia é feriado já, né? Que vai ser dia 21, daí né? É dia 1º, dia 21, depois dia 1º de maio também, né? Também, aí já vai emendando aí. Queremos agradecer, padre, pela sua presença e esperamos mais vezes o senhor aqui, tá? Sempre que tiver algo lá, pode muito mandar obrigado. um fio aqui pra gente, que será um prazer recebê-lo, viu? Muito obrigado, agradeço muito aí a vocês, esse espaço que vocês têm dado. A gente acompanha, sabe que as pessoas falam muito bem daí do programa de vocês que sempre apresentam bem, trazem pessoas boas aí para falar de assuntos importantes, né? E é muita cultura para aqui, para a cidade, principalmente de Capivari, né? Que Deus abençoe aí sempre o trabalho de vocês, viu, Jean e Marquinhos. Perfeito. Deus abençoe a todos os ouvintes também. Muito obrigado. Recebemos o padre Jucimar Bittencourt, que é pároco da paróquia São João Batista aqui em Capivari.